Surpresa! Nós vamos fugir e nos casar hoje à noite. A voz de Bruna ecoou pelo salão de festas Mofarrege no momento em que eu entrei. Ela estava parada no centro do salão, usando o meu vestido de noiva cor de marfim, os braços abertos como se estivesse anunciando um espetáculo na Broadway. Meu noivo, Ricardo, estava congelado ao lado dela, o rosto sem cor. Minha mãe bateu palmas. Não é emocionante, Helena? Ela fica tão melhor de branco do que você jamais ficaria. As palavras me atingiram, enquanto eu ainda processava a visão de minha irmã rodopiando no vestido feito sob medida pelo qual eu tinha economizado por 8 meses. A sacola de roupas escorregou das minhas mãos e bateu no chão com um baque surdo. Dentro das sacolas estavam os vestidos de madrinha que eu vim entregar para a última prova de amanhã, para o meu casamento que supostamente aconteceria em menos de 24 horas. A luz da tarde entrava pelas janelas altas do salão, iluminando cada detalhe do meu vestido roubado. Os botões de pérola costurados à mão. A delicada renda sobreposta que exigiu 3 reuniões com a costureira para ser perfeita. A cauda de catedral que eu escolhi especificamente porque me lembrava das fotos do casamento da princesa Grace Kelly. O que você acabou de dizer? Minha voz saiu menor do que o pretendido, quase inaudível por causa do sangue correndo em meus ouvidos. Bruna parou de rodar e se virou para mim com aquele sorriso radiante que ela tinha aperfeiçoado desde a infância. Aquele que a tirava de problemas, que lhe dava atenção, que lhe dava tudo o que ela queria. Ricardo e eu vamos nos casar hoje à noite em vez de vocês dois amanhã. Não é romântico? Uma verdadeira história de amor. O salão se inclinou ligeiramente. Eu segurei o batente da porta para me firmar, meus olhos percorrendo a cena à minha frente. Isso não era algum pesadelo do qual eu podia acordar. Isso estava realmente acontecendo no salão de festas Mofarrege, o local que eu reservei há 18 meses. Paguei os adiantamentos e sonhei em caminhar pelo corredor. Ela se deu conta de que nós pertencemos um ao outro. Bruna continuou, estendendo a mão para a de Ricardo. Ele a deixou segurar, mas seus dedos permaneceram flácidos, sem vida. Nós temos nos visto por meses, não é, meu amor? O pomo de Adão de Ricardo subiu e desceu enquanto ele engolia em seco. Bruna, talvez nós devêssemos... Deveríamos o quê? Ela o interrompeu, sua voz aguda por um momento antes de retornar à sua doçura açucarada. Contar a todos como nós nos apaixonamos, como você não pôde resistir a mim. Eu observei o rosto de Ricardo durante esta troca de palavras, buscando algum sinal do homem que eu pensava que conhecia. O homem que me pediu em casamento há 6 meses ao lado do lago onde nós tivemos nosso primeiro encontro. O homem que passou horas me ajudando a planejar nosso futuro juntos. Sua confiança usual tinha evaporado completamente, substituída por algo que parecia puro terror. Mamãe se aproximou deles, sua câmera digital pronta. Vamos vocês dois, deixem-me tirar algumas fotos. Este é um momento tão especial. O flash estourou repetidamente, criando brilhantes explosões de luz que faziam tudo parecer ainda mais surreal. Mãe, pare, eu consegui dizer, mas ela me ignorou com aquele gesto familiar e desinteressado que eu tinha suportado a minha vida inteira. Oh, Helena, não seja estraga-prazeres. Essas coisas acontecem. O amor dá um jeito, você sabe. Ela ajustou as configurações da câmera enquanto falava, sem nem mesmo olhar para mim. Além disso, você é tão prática. Você vai encontrar alguém mais adequado. Alguém mais, você sabe, do seu nível. A tia Carmen apareceu por trás do bar improvisado, carregando taças de champanhe que borbulhavam e refletiam a luz. Eu não consigo superar esta surpresa, ela exclamou, entregando as taças para Bruna e Ricardo. Quando vocês dois perceberam que estavam destinados a ficar juntos, isso parece algo saído de um romance. Aconteceu naturalmente. Bruna mentiu com suavidade, aceitando o champanhe com seus dedos graciosos. Você sabe como é quando você encontra sua alma gêmea.
todo o resto simplesmente desaparece. Eu notei que Ricardo não tinha tocado em seu champanhe. O telefone dele vibrou em seu bolso e ele pulou como se tivesse levado um choque. O aparelho se acendeu através de seu paletó, lançando um breve brilho antes que ele o silenciasse rapidamente. Isso aconteceu mais 2 vezes no espaço de 1 minuto, cada vez o deixando mais agitado. Ricardo, guarde esse telefone. Mamãe o repreendeu, baixando sua câmera momentaneamente. Esta é a sua festa de noivado. Festa de noivado. As palavras ecoavam em minha cabeça enquanto eu estava lá, ainda não notada pela maioria das pessoas que enchiam o salão. Meus familiares, tias, tios, primos que eu não via há meses, estavam todos aqui, parabenizando o feliz casal, levantando brindes improvisados ao amor verdadeiro. As mesmas pessoas que deveriam celebrar o meu casamento amanhã. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei, finalmente encontrando minha voz. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim, alguns simpáticos, outros irritados com a minha interrupção da festividade. O sorriso de Bruna nunca vacilou. Oh, Helena, isso realmente importa? O que importa é que o Ricardo finalmente está com a pessoa certa. Ela tomou um gole de champanhe e depois acrescentou com falsa preocupação. Eu espero que você não vá dificultar isso. Quer dizer, você não ia querer forçar alguém a se casar com você quando o coração dele pertence a outra pessoa, não é? A crueldade em suas palavras estava envolta em uma doçura tão grande que metade do salão provavelmente pensava que ela estava sendo atenciosa. Mas eu conhecia minha irmã melhor do que ninguém. Eu tinha vivido 29 anos como sua sombra, vendo-a se safar de tudo na vida com seu charme, enquanto eu trabalhava o dobro para ter metade do reconhecimento. Esse é o meu vestido, eu disse calmamente, apontando para a seda de marfim que fluía em volta de seus pés como água. Ah, esta coisa velha? Bruna olhou para si mesma como se estivesse apenas notando o que estava vestindo. Espero que você não se importe. Estava lá pendurado em seu armário e o Ricardo disse que queria me ver de branco. Não foi, meu bem. A mandíbula de Ricardo se apertou. Ele ainda não olhava diretamente para mim, seus olhos percorrendo o chão e as janelas como se estivesse buscando uma rota de fuga. Quando ele finalmente falou, sua voz estava apenas acima de um sussurro. Helena, eu posso explicar. Explicar o quê? Eu dei um passo mais perto e ele instintivamente deu um passo para trás. Explicar como você tem me traído com a minha irmã. Explicar como você está usando o terno que você comprou para nossas fotos de noivado, enquanto ela está usando o meu vestido de noiva. Agora, Helena, mamãe interveio, se colocando entre nós. Não há necessidade de ficar histérica. Essas coisas acontecem. O Ricardo se deu conta de que ele cometeu um erro. É só isso. Fique grata por ele ter descoberto isso antes que você se envergonhasse no altar. Envergonhasse a mim mesma, como se ser abandonada e traída fosse de alguma forma minha culpa, como se ter economizado cada centavo para poder pagar por um casamento decente, trabalhando em turnos extras no cartório do município, planejando cada detalhe por meses. Como se tudo isso me fizesse patética, em vez de dedicada. O tio Francisco, que tinha permanecido quieto até agora, limpou a garganta desconfortavelmente. Talvez nós devêssemos todos nos sentar e conversar sobre isso com calma. Não há nada para conversar, Bruna disse firmemente, se aproximando de Ricardo e passando o braço pelo dele. O Ricardo me escolheu. Fim da história. A Helena precisa aceitar isso e seguir em frente. Mas eu estava observando o rosto de Ricardo e o que eu via lá não era amor ou certeza. Era pânico. Puro e não diluído pânico. O telefone dele vibrou novamente e desta vez, quando ele o verificou, seu rosto ficou completamente branco.
Suas mãos começaram a tremer tanto que ele quase deixou cair o aparelho. Quem continua te ligando? Eu perguntei. Ninguém, ele disse muito rapidamente. Coisas do trabalho. Você sabe como é. Mas eu sabia como era, e o Ricardo nunca tinha ficado nervoso com ligações de trabalho. Ele sempre foi confiante, quase arrogante, sobre seus negócios. Esta energia nervosa era completamente nova e estava piorando a cada minuto. As peças de um quebra-cabeça começaram a se formar em minha mente. O comportamento secreto recente de Ricardo, suas explicações vagas sobre viagens de fim de semana, a forma como ele tem evitado certos assuntos, desviando perguntas sobre seu passado. E agora, essa resposta de pânico a quem quer que estivesse tentando ligar para ele. Meu telefone parecia pesado em meu bolso traseiro. O documento que eu descobri 3 semanas atrás durante o processamento de papelada de rotina queimava em minha memória. Eu estive carregando este conhecimento por 21 dias, verificando e verificando novamente, esperando que eu estivesse errada, rezando para que houvesse alguma explicação inocente. Mas, olhando para Ricardo agora, vendo-o se desmoronar em tempo real, eu sabia que não havia nada de inocente em nada disso. Com dedos trêmulos, eu estendi a mão para meu bolso traseiro e peguei meu telefone. O aparelho se sentia pesado com o conhecimento que eu tinha carregado por 3 semanas. O rosto de Ricardo ficou da cor da cinza quando ele me viu rolando as fotos. O que está em seu telefone, Helena? Bruna exigiu, sua voz aguda com uma incerteza repentina. Eu encontrei o que eu estava procurando e levantei a tela. Era uma fotografia de uma certidão de casamento, clara como o dia. Ricardo Thomas de Miranda, casado com Joana Marcondes, em 15 de agosto, há 2 anos. São Paulo, São Paulo. O salão ficou completamente em silêncio. 2. A verdade por trás da máscara. 3 semanas antes, eu tinha tido uma terça-feira comum no cartório de registro civil. A chuva de outono batucava nas janelas enquanto eu trabalhava em minha rotina matinal usual. Processar certidões de casamento, verificar se estavam completas, arquivá-las em ordem cronológica. A pilha em minha escrivaninha estava particularmente grossa naquele dia. Aparentemente, outubro era popular para casamentos em cartórios. Eu estava na metade da pilha quando o nome de Ricardo saltou para mim como um letreiro de neon. Minha xícara de café parou a meio caminho dos meus lábios. Lá estava, impresso em papel timbrado oficial do cartório, Ricardo Thomas de Miranda. Mas esta não era a nossa papelada. Eu ainda não tinha processado nenhum documento relacionado ao nosso casamento que se aproximava. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia a data. 15 de agosto, 2 anos atrás. O nome da noiva era Joana Marcondes, e a cerimônia tinha acontecido em São Paulo. Meu primeiro pensamento foi de erro administrativo. Alguém tinha arquivado a papelada no cartório errado, ou talvez houvesse outro Ricardo de Miranda com o mesmo nome do meio. Mas, enquanto eu examinava o documento mais de perto, meu estômago começou a afundar. A data de nascimento dele batia perfeitamente. Seus pais, William e Margaret de Miranda, estavam listados como testemunhas, os mesmos pais que me abraçaram com força no jantar de Natal do ano passado e me disseram como eles estavam felizes em me receber na família. A assinatura no final era inconfundivelmente a dele. Eu tinha visto a assinatura de Ricardo em cheques, contratos de aluguel, cartões de dia dos namorados. Eu sabia a forma como ele fazia o laço de seu R e o traço de seu T. Eu tirei uma fotocópia da certidão com as mãos que não paravam de tremer. A luz brilhante da máquina parecia queimar a imagem em minhas retinas, uma prova de que o homem com quem eu deveria me casar em 6 semanas tinha estado casado com outra pessoa há apenas 2 anos.
Alguém que ele nunca tinha mencionado. Alguém cuja existência ele tinha apagado completamente de sua história pessoal. Naquela noite, eu não consegui comer o jantar que eu tinha preparado. Não consegui me concentrar no programa de televisão que eu estava assistindo. À meia-noite, eu estava sentada na mesa da minha cozinha com meu notebook aberto, usando meu acesso aos bancos de dados de registros públicos para procurar mais informações sobre Joana Marcondes. O que eu encontrei me deixou fisicamente doente. Papéis de divórcio arquivados há 8 meses. Joana Marcondes contra Ricardo Thomas de Miranda. O pedido inicial citava diferenças irreconciliáveis, mas os documentos de apoio contavam uma história muito mais obscura. Página após página de acusações que faziam minhas mãos tremerem enquanto eu as lia. Fraude financeira sistemática e omissão de bens. Alegações falsas sobre a situação de emprego e a renda. Abandono do lar conjugal sem aviso ou explicação. E a frase que fez a bile subir em minha garganta: roubo de bens conjugais no valor total de R$37 mil. Joana Marcondes tinha confiado em Ricardo completamente. Ela tinha juntado as contas bancárias deles, colocou o nome dele em seus cartões de crédito, o ajudou a estabelecer crédito comercial usando sua excelente situação financeira como garantia. Então, uma manhã, ela tinha acordado e descoberto que ele tinha ido embora junto com cada centavo que eles tinham economizado juntos. Eu passei o resto daquela noite imprimindo documentos, fazendo referência cruzada com registros do tribunal, seguindo uma trilha de papel que pintava Ricardo como um predador calculista. Os procedimentos do divórcio tinham sido confusos e prolongados, porque Joana não conseguia localizar Ricardo para entregar os papéis. Ele tinha desaparecido tão completamente que ela tinha tido que publicar avisos legais em jornais, esperando que ele aparecesse tempo suficiente para responder ao pedido de divórcio. Na manhã seguinte, no trabalho, eu me sentia como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Meus colegas de trabalho conversavam sobre seus planos para o fim de semana, enquanto eu estava sentada em minha escrivaninha, olhando para a evidência do engano de Ricardo. Quando minha supervisora me perguntou sobre os preparativos do casamento, eu consegui sorrir e dar respostas alegres, enquanto o meu mundo desmoronava internamente. Durante o meu intervalo para o almoço, eu dirigi até o nosso banco e pedi extratos detalhados da nossa conta poupança conjunta. A Caixa Dona Patrícia me conhecia desde que eu era adolescente e conversou calorosamente enquanto ela imprimia os registros. Uma época tão emocionante para você, querida, ela disse, me entregando os papéis. Planejar um casamento deve dar tanto trabalho, se ela soubesse. Eu me sentei em meu carro no estacionamento do banco, revendo meses de transações. Pequenas retiradas no começo, cada uma acompanhada por explicações razoáveis de Ricardo. R$200 para o adiantamento do fotógrafo, 500 para os ajustes do buffet, 300 para flores adicionais. Os valores pareciam modestos, despesas de casamento típicas que eu estava feliz em dividir. Mas quando eu fiz a referência cruzada com nossos contratos reais com os fornecedores, nada batia. O fotógrafo tinha recebido um valor completamente diferente do que Ricardo alegava ter pago. A florista não tinha registro do adiantamento que ele tinha mencionado. O contrato do buffet refletia um cronograma de pagamento que não tinha nenhuma semelhança com nossos extratos bancários. Ricardo estava sistematicamente roubando de nossa conta conjunta por meses, usando nosso planejamento de casamento como cobertura para o seu roubo. Exatamente como ele tinha feito com Joana Marcondes. Eu comecei a fazer anotações detalhadas em um caderno de composição que eu comprei na farmácia. Cada inconsistência, cada explicação vaga, cada alerta vermelho que eu tinha ignorado durante nosso 1 ano e meio de relacionamento. Seu relógio caro que apareceu de repente, supostamente um bônus de desempenho do trabalho.
Os ternos de grife que pareciam estar além de sua renda declarada. Sua relutância em discutir seu emprego em termos específicos ou me apresentar a colegas. O mais perturbador eram as viagens de negócios para o Rio de Janeiro que ele tinha mencionado casualmente no último ano. Encontros com clientes, ele tinha dito. Conferências da indústria. Oportunidades de networking. Agora eu entendia o verdadeiro propósito dessas viagens. Ele não tinha estado construindo relacionamentos profissionais. Ele tinha estado mantendo sua vida dupla, verificando sua esposa abandonada enquanto ela lutava para reconstruir suas finanças e localizá-lo para os procedimentos de divórcio. No final daquela primeira semana de investigação, eu tinha descoberto transferências bancárias para contas em Curitiba, estados onde Ricardo alegava que nunca tinha viajado. Pesquisas nas redes sociais revelaram fragmentos de relacionamentos com mulheres em ambos os locais, embora a maioria dos perfis tivesse sido deletada apressadamente ou tornada privada quando eu tentei investigar mais. O padrão se tornou claro enquanto eu montava mais peças do quebra-cabeça. Ricardo era um golpista em série que visava mulheres no final de seus 20 e poucos e no início de seus 30 anos. Mulheres que eram financeiramente estáveis e emocionalmente prontas para um compromisso. Ele se estabelecia em suas vidas, ganhava acesso a seus recursos e depois desaparecia quando a situação se tornava muito complicada ou quando ele tinha extraído o benefício máximo. Eu criei uma linha do tempo de 3 anos, mapeando os movimentos de Ricardo através dos estados. Cada local representava outra mulher, outra vítima, outra vida que ele tinha danificado enquanto construía sua próxima oportunidade. Joana Marcondes não era um incidente isolado. Ela era parte de um padrão calculado de devastação financeira e emocional. A descoberta mais dolorosa veio durante a minha segunda semana de investigação. Registros de pensão alimentícia da Vara de Família de São Paulo mostravam Joana Marcondes lutando para receber pagamentos para uma filha de 4 anos chamada Sofia, a filha biológica de Ricardo. Uma garotinha que ele tinha abandonado junto com sua mãe, deixando-as sem nada enquanto ele seguia em frente para estabelecer seu próximo relacionamento fraudulento. Cada noite depois do trabalho se tornou um ritual de documentação. Eu espalhava os registros do tribunal pela mesa da minha cozinha, fotografava extratos bancários, digitalizava documentos legais. Minha sala de jantar parecia o quadro de evidências de um detetive, com linhas do tempo presas nas paredes e pastas de arquivos organizadas por estado e vítima. Eu era metódica sobre isso, abordando a investigação com a mesma atenção cuidadosa aos detalhes que me tornava boa em meu trabalho. Mas esta não era uma papelada de rotina. Esta era a evidência de um comportamento criminoso sistemático do homem com quem eu tinha confiado meu futuro. O homem que tinha me convencido de que ele estava pronto para construir uma vida juntos. 3 semanas carregando este conhecimento enquanto fingia que tudo estava normal. 3 semanas assistindo a Ricardo planejar nosso casamento, sabendo que ele tinha feito exatamente a mesma coisa com outras mulheres. 3 semanas me perguntando se eu teria a coragem de expô-lo ou se eu acabaria como Joana Marcondes, financeiramente arruinada e emocionalmente arrasada enquanto ele seguia em frente para destruir a confiança de outra pessoa. Estando aqui no salão Mofarrege, vendo o homem que eu pensava que amava se desmoronar enquanto ele reconhece a evidência na tela do meu telefone, eu finalmente tenho a minha resposta. A cartorária metódica em mim construiu um caso inabalável, e Ricardo sabe que suas mentiras cuidadosamente construídas estão prestes a desmoronar completamente. A revelação pública. Ricardo dá um passo para trás cambaleante quando ele vê a certidão de casamento na tela do meu telefone.
O rosto dele passou de pálido para cinza, e gotas de suor se formavam ao longo de sua linha do cabelo, apesar do ar-condicionado frio do salão Mofarrege. Isso não é o que parece, ele gaguejou, sua confiança habitual completamente despedaçada. Sério? Eu deslizei para a próxima foto, o pedido de divórcio de Joana. Então explique isto. O silêncio se estendeu desconfortavelmente enquanto todos no salão se inclinavam para conseguir uma visão melhor do meu telefone. Mas eu não tinha terminado. Eu passei 3 semanas construindo este caso e eu ia apresentar cada pedaço de evidência que eu tinha coletado. Joana Marcondes, eu anunciei para o salão. Professora de jardim de infância em São Paulo. 28 anos quando ela se casou com você, Ricardo. Ela pensou que ela tinha encontrado sua alma gêmea. Eu deslizei para outro documento, uma declaração de impacto da vítima que Joana tinha arquivado no tribunal. Eu a tinha encontrado enterrada profundamente nos procedimentos legais, um relato de partir o coração de como Ricardo tinha sistematicamente desmantelado a vida dela. Ela trabalhava em uma escola primária, ensinando o 1º ano. Tinha seu próprio apartamento, seu próprio carro, $23 mil em economias de anos de cuidadoso planejamento financeiro. Ela te conheceu em uma cafeteria perto de sua escola. Você disse a ela que estava recém-divorciado, trabalhando como consultor de negócios, temporariamente hospedado em hotéis, enquanto procurava o lugar certo para se estabelecer. O sorriso confiante de Bruna começou a vacilar. Helena, o que isso tem a ver com alguma coisa? Isso é história antiga. História antiga? Eu ri, mas não havia humor nisso. Ricardo se casou com Joana em 15 de agosto, há 2 anos. Nós começamos a namorar 6 meses depois, em fevereiro. O que significa que ele ainda estava casado quando ele me pediu meu número naquela livraria no centro da cidade. O telefone de Ricardo vibrou novamente e, desta vez, quando ele o verificou, suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou cair o aparelho. Eu consegui ver um vislumbre da tela, múltiplas chamadas perdidas de um código de área de São Paulo. A Joana não é apenas história antiga, Bruna. Ela é muito mais um evento atual, especialmente porque o Ricardo nunca realmente se divorciou dela. O salão explodiu em murmúrios chocados. A câmera de mamãe ficou pendurada e esquecida em suas mãos. A tia Carmen soltou sua taça de champanhe com tanta força que ela fez um barulho contra a mesa. Isso é impossível, mamãe disse fracamente. Ele não pode se casar com você se ele já é casado com outra pessoa. Exatamente, eu disse. Isso se chama bigamia. É um crime. Eu deslizei para outro documento, o caso de pensão alimentícia que tinha me mantido acordada por 3 noites seguidas. Mas a situação de Joana piora, muito mais, porque 4 meses depois do casamento, ela descobriu que estava grávida. O rosto de Bruna ficou branco. Ricardo parecia que ele realmente ia desmaiar. Sofia Marcondes, nascida em 10 de junho, há 4 anos, a filha biológica de Ricardo. Eu levantei uma foto que eu tinha encontrado através da minha pesquisa de registros públicos. Um registro do tribunal que incluía uma foto de uma garotinha linda com cabelo escuro e os inconfundíveis olhos verdes de Ricardo. Ele abandonou ambas quando a Sofia tinha 6 meses de idade. Desapareceu uma manhã, enquanto a Joana estava no trabalho, levando cada centavo das contas conjuntas, as joias antigas de sua avó e até mesmo o leite em pó para bebê que ela tinha comprado em grande quantidade. O silêncio no salão Mofarrege era ensurdecedor. Até mesmo a equipe do buffet tinha parado de arrumar as mesas para escutar. A Joana tem trabalhado em 2 empregos desde então. Eu continuei, minha voz ficando mais forte a cada revelação.
dando aulas durante o dia, limpando escritórios à noite, tentando pagar as contas enquanto cria uma criança sozinha. O Estado de São Paulo tem tentado receber a pensão alimentícia do Ricardo por 3 anos. É por isso que ele continua mudando de número de telefone, porque ele nunca fica no mesmo endereço por mais de alguns meses. O telefone de Ricardo vibrou novamente. Desta vez, ele nem sequer olhou. Mas a Joana não é a única vítima de Ricardo. Eu deslizei para um novo conjunto de documentos. Maria de Santos, Rio de Janeiro. Relacionamento começou há 18 meses, terminou há 10 meses quando o Ricardo desapareceu com o dinheiro da herança dela, $28.000 que seu avô deixou para ela. Eu tinha passado dias rastreando a história de Maria através de postagens em redes sociais, registros do tribunal e relatórios de crédito. Ela tinha sido mais cautelosa sobre compartilhar detalhes publicamente, mas a devastação financeira era clara nos documentos legais. Maria era uma enfermeira, 32 anos, tinha seu próprio apartamento, um crédito excelente. O Ricardo contou a ela a mesma história. Consultor recém-divorciado, dinheiro da família preso em procedimentos legais. Eu olhei diretamente para a Bruna enquanto continuava. Parece familiar? A mesma linha do tempo rápida, a mesma integração financeira, as mesmas promessas de construir um futuro juntos. Depois tem a Rebeca dos Anjos em Curitiba, fisioterapeuta, 31 anos. O relacionamento de Ricardo com ela se sobrepôs ao de Maria por 4 meses. Ele disse a Rebeca que a Maria era uma sócia de negócios que estava o ajudando a fazer a transição de sua consultoria para a região sul do país. Os documentos que eu tinha descoberto sobre Rebeca eram os mais recentes e os mais perturbadores. Ricardo tinha estado com ela até apenas 2 meses antes de ele me pedir em casamento, o que significava que ele tinha estado fazendo malabarismos com 3 relacionamentos simultaneamente antes de focar em mim como seu próximo alvo principal. A Rebeca perdeu seu carro, o adiantamento do aluguel, de um lugar para onde eles iriam se mudar juntos em $15.000 em dívidas de cartão de crédito que o Ricardo contraiu usando cartões que ele a tinha convencido a fazer em nome dos dois. Eu fiz uma pausa, deixando tudo aquilo ser absorvido. Ela registrou um boletim de ocorrência na polícia, mas como ele tinha cruzado as fronteiras do estado, isso se tornou um assunto federal. Ela ainda está lidando com crédito danificado e cobradores de dívidas. Ricardo se curvou contra a parede, seu telefone ainda vibrando incessantemente em sua mão. O homem confiante e charmoso que eu pensava que conhecia tinha desaparecido completamente, substituído por alguém que parecia encurralado e desesperado. O padrão é sempre o mesmo, eu expliquei para meus familiares chocados. Ricardo identifica mulheres financeiramente estáveis no final de seus 20 e poucos ou no início de seus 30. Mulheres que estão emocionalmente prontas para um compromisso, que têm bens que ele pode acessar, que confiam facilmente porque estão buscando uma parceria genuína. Eu me virei para encarar Ricardo diretamente. Você contou a cada uma de nós as mesmas mentiras. Recém-divorciado, trabalhando em consultoria, dinheiro da família preso em inventário. Você se mudou rapidamente, ganhou acesso às finanças e depois criou emergências que exigiam que você se mudasse de lugar por causa do trabalho. Você prometeu nos enviar uma passagem depois que você estivesse estabelecido em sua nova cidade. Bruna estava olhando para Ricardo com horror crescente. Isto é verdade? Você é realmente casado com outra pessoa? Ricardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O telefone dele vibrou novamente, e desta vez eu pude escutá-lo claramente, uma ligação de um código de área de São Paulo. Essa é provavelmente a Joana, eu disse calmamente. Eu liguei para ela ontem e disse a ela onde você estaria hoje. Ela tem tentado te entregar os papéis de divórcio por 8 meses, mas você continua fugindo. O sangue se esvaiu completamente do rosto de Ricardo, mas a descoberta mais interessante, eu continuei,
saboreando este momento depois de 3 semanas carregando este conhecimento horrível sozinha, é como você chegou até mim em primeiro lugar. Eu me virei para encarar minha irmã, que de repente parecia muito desconfortável em meu vestido de noiva roubado. Bruna, você se lembra de quando você continuava sugerindo que o Ricardo parecia distante? Quando você se ofereceu para falar com ele, de irmã para irmã, sobre o estresse do casamento? Quando você me convenceu de que ele precisava de espaço para processar seus sentimentos sobre compromisso? A compreensão amanheceu em vários rostos ao redor do salão. Você não estava me ajudando, estava? Você estava se posicionando como a confidente dele, o apoio emocional dele durante as nossas dificuldades no relacionamento. Dificuldades que você estava criando ativamente. A boca de Bruna abriu e fechou como um peixe fora d'água. Você tem minado meu relacionamento com Ricardo por meses, não é? Aqueles comentários casuais sobre como ele parecia sobrecarregado, aquelas sugestões de que talvez nós estivéssemos indo muito rápido com o planejamento do casamento. Você estava sistematicamente plantando sementes de dúvida enquanto se apresentava como a irmã compreensiva que realmente o entendia. As peças da manipulação familiar estavam se encaixando tão claramente quanto a evidência dos crimes de Ricardo. A questão é, eu disse, olhando entre minha irmã e meu noivo fraudulento. Você sabia o que ele realmente era quando você decidiu roubá-lo? Ou você é apenas a próxima vítima dele? O rosto de Bruna ficou vermelho enquanto minha pergunta pairava no ar. A máscara confiante que ela tinha usado a noite inteira finalmente rachou, revelando algo cru e desesperado por baixo. Claro que eu não sabia, ela disse bruscamente, mas sua voz vacilou. Como eu poderia saber que ele era, como você o chamou, um criminoso? Sério? Eu dei um passo mais perto e ela instintivamente se moveu para trás. Por que você tem perseguido o Ricardo por meses, Bruna, muito antes da apresentação desta noite? Mamãe rapidamente se colocou entre nós, seus instintos protetores entrando em ação por sua filha favorita. Helena, já chega. Você está sendo desnecessariamente cruel com a sua irmã. A defesa automática de Bruna, mesmo agora, mesmo com a evidência esmagadora de traição, acendeu algo dentro de mim que eu tinha mantido enterrado por 29 anos. Cruel. Eu virei minha atenção para a mamãe e ela realmente deu um passo para trás com a expressão em meu rosto. Vamos falar sobre crueldade, mamãe. Vamos falar sobre o seu papel em tudo isso. Eu não sei do que você está falando, ela disse, mas sua voz não tinha convicção. 3 semanas atrás, quando eu estava lutando com o que eu tinha descoberto sobre o Ricardo, quando eu estava tentando descobrir como lidar com esta situação, eu te liguei. Você se lembra daquela conversa? O rosto de mamãe ficou pálido. Ao nosso redor, os familiares formaram um círculo solto como espectadores em uma cena de acidente. Você me disse que eu estava sendo paranoica. Você disse que homens de sucesso como o Ricardo têm passados complicados e que eu deveria parar de mexer em coisas que não eram da minha conta. Eu peguei meu telefone e deslizei para uma gravação de voz. Na verdade, suas palavras exatas foram: talvez você devesse se concentrar em ser o tipo de esposa que um homem como esse ia querer manter. Eu dei o play. A voz de mamãe encheu o salão, metálica, mas clara através do alto-falante do meu telefone. Helena, querida, você está pensando demais. O Ricardo é um achado. Talvez, em vez de procurar problemas, você devesse ser grata por alguém como ele ter escolhido alguém como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vários familiares trocaram olhares desconfortáveis. Alguém como eu repeti, olhando diretamente para a mamãe. O que exatamente você quis dizer com isso? Não foi assim que eu quis dizer. E que tal 2 semanas atrás,
Quando eu mencionei que eu estava preocupada com algumas discrepâncias financeiras, você me disse para parar de ser tão controladora e sugeriu que eu deixasse o Ricardo lidar com as decisões financeiras, porque homens não gostam de mulheres que questionam o julgamento deles. A tia Carmen se moveu desconfortavelmente. Patrícia, você não disse isso de verdade. Ela disse, eu confirmei. Mas aqui está a parte interessante. Ao mesmo tempo em que eu estava ligando para a mamãe em busca de apoio e conselho, a Bruna já estava dando o bote em Ricardo. Não é verdade, mamãe? A acusação pairou pesadamente no ar. A boca de mamãe abriu e fechou sem produzir som. Conte a ele sobre o encontro para tomar café, mamãe. Os olhos de Bruna se arregalaram em pânico. Helena, não faça isso. 2 semanas atrás, mamãe convidou Ricardo para tomar café. Sem mim, para conhecê-lo melhor antes do casamento. Eu olhei ao redor do salão para os rostos chocados. Só que ela não o convidou sozinho. Ela convidou a Bruna também. Uma pequena sessão de união familiar, para a qual eu, de alguma forma, não fui convidada. Mamãe finalmente encontrou sua voz. Não foi assim. Nós só queríamos... Vocês queriam o quê? Dar a Bruna uma chance de seduzir meu noivo para ver se ela conseguia afastar a cabeça dele de sua filha chata e prática? Você está distorcendo tudo, mamãe disse, mas sua voz estava fraca. Nós estávamos tentando ajudar. Ajudar quem? Porque certamente não era a mim. Eu me virei para me dirigir a todo o salão. Por semanas, eu estive recebendo conselhos de minha mãe para dar espaço a Ricardo, para parar de ser tão carente, para deixá-lo respirar. Enquanto isso, minha irmã estava seguindo esse mesmo conselho ao contrário, se tornando disponível sempre que o Ricardo precisava de alguém para conversar. O tio Francisco limpou a garganta. Patrícia, isso é verdade? Francisco, é complicado, mamãe disse. Você não entende a situação. Então, explique, eu desafiei. Explique como você incentivou Bruna a perseguir meu noivo enquanto me dizia para me afastar e parar de ser paranoica sobre o comportamento dele. O salão esperou pela resposta dela. Quando ela veio, foi devastadora em sua crueldade casual. Bruna é só... Ela sempre foi a mais bonita, Helena. Mais extrovertida, mais divertida. Os homens naturalmente se sentem atraídos por ela. Eu pensei que se o Ricardo fosse trair de qualquer maneira, pelo menos isso ficaria na família. As palavras atingiram o salão como um soco físico. Várias pessoas ofegaram audivelmente. A taça de champanhe da tia Carmen escorregou de seus dedos e se espatifou no chão. Se ele fosse trair de qualquer maneira, eu repeti lentamente. Então você facilitou isso ativamente. Eu estava te protegendo de se machucar depois, mamãe insistiu. Melhor descobrir agora do que depois que você estivesse casada. Incentivando a minha irmã a roubá-lo, deixando a natureza seguir seu curso, se ele realmente te amasse, ele não teria sido tentado. O ato de culpar a vítima era tão casual, tão natural, que tirou o meu fôlego. Esta era a mulher que me criou, que deveria ter me protegido, que deveria ter estado do meu lado durante a traição mais devastadora da minha vida. Bruna finalmente encontrou sua voz. Helena, eu estava te ajudando. Eu podia ver que ele não estava realmente comprometido. Eu estava te salvando de cometer um erro enorme. Me salvando. Eu ri e o som foi áspero no salão silencioso. Você estava me salvando usando o meu vestido de noiva e anunciando que ia fugir com ele no meu jantar de ensaio. Eu te fiz um favor. A máscara de Bruna tinha sumido completamente agora, revelando a pessoa egoísta e arrogante que ela sempre foi. Ele nunca foi realmente seu de qualquer maneira. Você é muito, muito séria para alguém como o Ricardo, muito prática. Homens como ele precisam de alguém que consiga acompanhá-los. Acompanhá-los?
Você quer dizer alguém disposta a ignorar grandes alertas vermelhos? Alguém que não faria perguntas inconvenientes sobre viagens de negócios misteriosas e irregularidades financeiras? Alguém divertida. Bruna respondeu bruscamente. Alguém que não transforma tudo em uma investigação. Alguém que sabe como ser feliz em vez de estar constantemente procurando por problemas. A ironia era de tirar o fôlego. Ela pensava que tinha ganhado o prêmio, completamente alheia ao fato de que ela era, na verdade, a próxima vítima no padrão de Ricardo. Olhe para este salão, Bruna. Eu gesticulei para nossa família, muitos dos quais estavam olhando para ela em choque. Olhe para a evidência que eu acabei de apresentar. Ricardo é um criminoso. Ele cometeu fraude, bigamia e abandono de criança em vários estados. E a sua resposta é que você me fez um favor ao se envolver com ele. Você está exagerando, ela disse, mas a incerteza se infiltrou em sua voz pela primeira vez. Estou. Ricardo, fale para ela sobre a Joana. Fale para ela sobre a Sofia. Ricardo, que tinha permanecido em silêncio durante o confronto familiar, parecia que ele queria desaparecer completamente. O telefone dele tinha parado de vibrar, mas suas mãos ainda estavam tremendo. Fale para ela sobre os 37 mil dólares que você roubou de sua esposa, eu continuei. Fale para ela sobre a pensão alimentícia que você deve. Fale para ela sobre a Maria e a Rebeca e a devastação financeira que você deixou em seu rastro. Isso é tudo no passado, Ricardo murmurou. O passado? Você ainda está legalmente casado com a Joana. Você ainda deve pensão alimentícia. O Ministério Público ainda está te investigando por fraude. Isso é muito mais presente, Ricardo. Eu me virei de volta para a minha irmã. E você acha que você ganhou algo? Você acha que você resgatou o melhor homem? Bruna olhou para o vestido de noiva que ela estava usando, o meu vestido, e pela primeira vez naquela noite, a dúvida cintilou em seu rosto. Papai, que tinha permanecido em silêncio durante todo o confronto, finalmente falou. Sua voz era quieta, derrotada. Patrícia, há quanto tempo isso está acontecendo? Mamãe se virou para ele surpresa. Do que você está falando? O favoritismo, a manipulação. Há quanto tempo você tem jogado nossas filhas uma contra a outra? Foi a primeira vez que eu ouvi papai abordar diretamente o tratamento que mamãe dava a nós. Depois de 29 anos de silêncio, ele finalmente estava fazendo a pergunta que precisava ter sido feita décadas atrás. Eu não tenho jogado ninguém contra ninguém, mamãe protestou. Eu amo ambas as minhas filhas igualmente. Não, papai disse firmemente. Você não ama. Você nunca amou. E esta noite, vendo você sabotar ativamente o relacionamento de Helena para beneficiar Bruna, eu não posso mais fingir que eu não vejo. O salão ficou em silêncio novamente. Familiares que tinham testemunhado anos desta dinâmica finalmente estavam vendo isso ser reconhecido em voz alta. A Helena está certa, a prima Janaína disse calmamente. Tia Patrícia, nós todos vimos isso. As diferentes expectativas, as diferentes consequências. A Helena nunca poderia se safar com metade das coisas que a Bruna fez ao longo dos anos. Isso não é verdade, mamãe disse fracamente. É verdade, o tio Roberto acrescentou calmamente. Nós todos assistimos acontecer. Nós só nunca dissemos nada porque não era o nosso lugar. A teia de cumplicidade familiar finalmente estava se desvendando, 30 anos de silêncio e permissão expostos em uma conversa devastadora. E vi a chegada da justiça. A revelação sobre décadas de cumplicidade familiar pairou pesadamente no salão Mofarrege, quando o telefone de Ricardo de repente tocou com um toque diferente. Não o toque usual, mas uma ligação real que ele não podia ignorar.
O som cortou a tensão como uma faca, e todos se viraram para olhar para ele. Ele tateou o aparelho, suas mãos tremendo tanto que ele quase o deixou cair. O identificador de chamadas mostrava claramente um código de área de São Paulo. Depois de 3 toques, ele finalmente atendeu. Alô? Alô? Sua voz estava apenas acima de um sussurro. Mesmo do outro lado do salão, nós podíamos escutar a voz de uma mulher do outro lado da linha, aguda de raiva e desespero. O rosto de Ricardo passou de cinza para verde. Joana, eu posso explicar. Ele começou, mas a voz o interrompeu. A conversa unilateral continuou por 30 segundos antes que Ricardo afastasse o telefone de sua orelha e terminasse a ligação com dedos trêmulos. Quem era? Bruna perguntou, embora pela expressão em seu rosto ela estivesse começando a entender. Ninguém. Ricardo mentiu automaticamente, mas sua voz falhou na palavra. Apenas coisas do trabalho. Eu dei um passo para frente, meu telefone ainda em minha mão. Essa era a sua esposa, não era, Ricardo? Joana Marcondes, a professora de jardim de infância que você abandonou com a sua filha. Ex-esposa, ele corrigiu desesperadamente. Nós somos divorciados. A papelada só foi adiada por causa de questões jurisdicionais entre estados. Nos mostre o decreto de divórcio, eu o desafiei. A boca de Ricardo abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Eu não estou com ele, está no meu apartamento. Conveniente. Eu deslizei para outro documento no meu telefone. Porque, de acordo com o Departamento de Registros Vitais de São Paulo, nenhum divórcio foi finalizado entre você e Joana Marcondes. Você ainda está legalmente casado, o que torna seu noivado comigo e agora com a Bruna bigamia. A palavra pairou no ar como uma nuvem tóxica. Bruna instintivamente deu um passo para longe de Ricardo, sua mão voando para sua garganta. Espere, ela disse lentamente. Se você ainda é casado com outra pessoa, então o que exatamente nós estamos fazendo aqui? O que era tudo isso sobre fugir e se casar? Ricardo passou as mãos pelo cabelo, deixando-o bagunçado. Manchas de suor eram visíveis em sua camisa social, apesar do ar-condicionado frio. Bruna, meu amor, você precisa entender. A situação é complicada. Joana e eu, nós nunca fomos realmente compatíveis. O que nós temos é real. Real. A voz de Bruna se elevou. O que nós temos? Nós estamos juntos há, o quê? 3 meses? E você ainda é casado com outra pessoa. 3 meses. Ricardo corrigiu automaticamente, e então percebeu seu erro. Eu fiz as contas rapidamente. 3 meses, o que significa que ele começou a ver minha irmã em julho. 2 meses antes de ele me pedir em casamento. A linha do tempo atingiu todos no salão simultaneamente. Ricardo não estava apenas me traindo com Bruna. Ele estava traindo ambas enquanto ainda estava legalmente casado com Joana. Com quantas mulheres você está envolvido agora? Eu perguntei diretamente. Não é assim? Ricardo protestou, mas sua credibilidade estava completamente acabada. Helena, você tem que acreditar em mim. O que a Bruna e eu temos simplesmente aconteceu. Eu nunca quis que isso chegasse tão longe. Bruna olhou para ele com horror crescente. Chegasse tão longe? Você me pediu para fugir com você hoje à noite. Você disse que me amava. Você disse que nós éramos almas gêmeas. Nós somos. Ricardo insistiu, estendendo a mão para a dela. Ela se afastou de seu toque. Bruna, não deixe a Helena envenenar o que nós temos. Ela está apenas com ciúmes, porque ela não conseguiu me segurar. A tentativa de manipulação era tão transparente que várias pessoas no salão zombaram audivelmente. Me segurar? Eu ri, mas não havia humor nisso. Ricardo, eu passei 3 semanas documentando sua atividade criminosa em 4 estados. Confie em mim, eu não estou tentando me segurar em nada.
Eu deslizei para uma nova tela em meu telefone, um extrato bancário de nossa conta conjunta. Vamos falar sobre aqueles presentes românticos que você comprou para a minha irmã, os jantares caros, a escapada de fim de semana para aquela pousada na região vinícola. Como você pagou por isso, Ricardo? O rosto dele ficou pálido novamente. Meu trabalho de consultoria tem ido muito bem. Seu trabalho de consultoria que ninguém pode verificar? A empresa que não tem endereço de escritório, nenhum site, nenhum cliente que alguém possa realmente entrar em contato? Eu mostrei o extrato bancário para o salão. Esses gastos foram feitos no nosso cartão de crédito conjunto, Ricardo. O cartão que supostamente é para despesas de casamento. Bruna pegou o telefone para olhar o extrato ela mesma. O rosto dela se transformou quando ela viu os gastos. O restaurante onde o Ricardo a levou para o primeiro jantar romântico. A pousada onde eles tinham passado o último fim de semana. A joalheria onde ele tinha comprado os brincos que ela estava usando naquele momento. Você pagou pelos nossos encontros com o dinheiro da Helena? A voz dela era apenas um sussurro. Não é assim, Ricardo disse desesperadamente. A situação do dinheiro é temporária. Eu ia devolver tudo antes do casamento. Que casamento? Eu perguntei bruscamente. Você não pode se casar legalmente com ninguém enquanto você ainda é casado com a Joana. A anulação vai acontecer a qualquer momento. Não há anulação. Eu o interrompi. Eu liguei para o cartório de registro em São Paulo ontem. Você nunca pediu o divórcio, muito menos a anulação. A Joana tem tentado te entregar os papéis por meses, mas você continua fugindo. O telefone de Ricardo tocou uma terceira vez. O mesmo código de área de São Paulo. Desta vez ele não atendeu, mas o som preencheu o salão silencioso como uma acusação. Bruna estava olhando para o extrato do cartão de crédito com horror crescente. O quarto de hotel no último fim de semana. Aquele onde você disse que queria tornar tudo oficial entre nós. Você o cobrou na sua conta conjunta com a Helena. Bruna, por favor. Você fez amor comigo em um quarto de hotel que minha irmã pagou. A voz dela era vazia, sem emoção. Enquanto você ainda era casado com outra mulher. Enquanto você estava noivo da Helena. A realidade brutal da situação estava finalmente se tornando clara para todos no salão. Ricardo não estava fazendo malabarismos com 2 relacionamentos. Ele estava gerenciando uma teia complexa de engano que envolvia múltiplas mulheres em vários estados. Tudo isso enquanto mantinha a fachada de um sucesso profissional legítimo. O quanto do suposto sucesso de Ricardo era real? O tio Francisco perguntou calmamente. Eu levantei outro documento em meu telefone. De acordo com as declarações de imposto de renda que eu encontrei através de pesquisas de registros públicos, a renda anual declarada de Ricardo nos últimos 2 anos foi de menos de R$30 mil. Todo o resto, as roupas caras, o carro bom, os encontros extravagantes, foi financiado por dinheiro roubado das mulheres que foram tolas o suficiente para confiar nele. A tia Carmen se sentou pesadamente em uma das cadeiras do banquete. Ele tem vivido do dinheiro de outras pessoas o tempo todo. As economias de Joana, a herança de Maria, os cartões de crédito de Rebeca, nossa conta conjunta. Eu olhei diretamente para Ricardo. Você não é um consultor de sucesso. Você é um golpista profissional que visa mulheres para obter ganhos financeiros. Ricardo fez uma última tentativa desesperada de controle de danos. Helena, você está tirando tudo do contexto. Sim, eu cometi alguns erros, mas o que a Bruna e eu temos é diferente. Ela me seduziu. Ela me perseguiu implacavelmente. Eu estava tentando encontrar uma maneira de terminar com ela e voltar para você. A mentira era tão ultrajante que até mamãe parecia chocada. O rosto de Bruna se endureceu. Eu te seduzi? Você foi quem se aproximou de mim na cafeteria. Você foi quem disse que a Helena não te entendia.
Você foi quem sugeriu que nós continuássemos nos encontrando em segredo. Você estava vulnerável, Ricardo disse, mudando de tática novamente. Você estava com ciúmes do relacionamento de sua irmã. Eu estava tentando ser um bom amigo e as coisas saíram do controle. A tentativa de manipulação falhou completamente. Bruna pode ser muitas coisas, mas ela não é estúpida. Ela podia ver o padrão agora, as mesmas técnicas de manipulação que ele usou em múltiplas mulheres. Você me disse que a Helena era fria, ela disse friamente. Você disse que ela era controladora e paranoica. Você disse que ela não me apreciava da forma como eu o apreciava. Ele disse para a Joana que sua namorada anterior era mentalmente instável. Eu adicionei. Ele disse para a Maria que sua ex-esposa era abusiva, sempre a vítima, sempre a parte inocente sendo maltratada por mulheres irracionais. O telefone de Ricardo tocou uma terceira vez. O som parecia causar-lhe dor física agora. Quando ele não atendeu, ele foi para a caixa postal. Mas todos nós podíamos escutar a voz de Joana no breve momento antes que ele silenciasse o aparelho rapidamente. Atenda, eu ordenei. Eu não posso, ele sussurrou. Ela vai arruinar tudo. Tudo já está arruinado, Bruna disse de forma vazia. Você arruinou tudo no momento em que você decidiu mentir para todos nós. A notícia das revelações da noite já estava se espalhando para além do salão Mofarrege. Eu pude ver a prima Janaína mandando mensagens em seu telefone e o tio Roberto tinha saído para fazer uma ligação. Em uma cidade pequena como a nossa, as notícias viajam rápido e o drama da noite estava prestes a se tornar a manchete de amanhã no jornal local. V. A conclusão e o recomeço. As portas duplas na parte de trás do salão Mofarrege se abriram com um som suave e todas as cabeças no salão se viraram para o som. Uma mulher estava em silhueta na porta, pequena, de cabelo escuro, usando jeans e uma blusa azul simples que falava de praticidade em vez de moda. Ela carregava uma pasta grossa contra o peito como uma armadura. Joana? Ricardo ofegou e o sangue se esvaiu completamente de seu rosto. Joana Marcondes entrou no salão com uma determinação tranquila, seus olhos percorrendo a multidão antes de se fixarem em Ricardo. Não havia fúria dramática em sua expressão, nenhuma raiva teatral. Em vez disso, havia algo muito mais poderoso, a resolução focada de uma mãe que tinha dirigido por 16 horas seguidas para proteger sua filha. Olá, Ricardo, ela disse simplesmente. Sua voz era clara e atravessava o salão silencioso. Nós precisamos conversar. Ricardo deu um passo para trás, esbarrando em uma das mesas do banquete. Suas mãos estavam tremendo tanto agora que ele mal podia segurar seu telefone. Joana, este não é um bom momento. Nós estamos no meio de um casamento. O olhar de Joana abarcou as decorações, a reunião de família e, finalmente, se fixou em Bruna no vestido de marfim. Que interessante. Eu não sabia que você tinha se divorciado. A pergunta pairou no ar como um desafio. Cada pessoa no salão entendeu a implicação. Nós conversamos sobre isso, Ricardo disse fracamente. Os advogados disseram, nós nunca conversamos sobre nada. Joana o interrompeu, sua voz permanecendo calma, mas ganhando firmeza. Uma manhã eu acordei e você tinha ido embora, junto com 37 mil reais, o anel de casamento de minha avó e o fundo de faculdade que eu tinha construído para a Sofia desde que ela nasceu. O nome Sofia atingiu o salão como um soco físico. Várias pessoas ofegaram audivelmente. A mão de Bruna voou para sua boca. Você tem uma filha? A tia Carmen perguntou, olhando entre Ricardo e Joana. Joana abriu sua pasta
e tirou uma fotografia. Mesmo de onde eu estava, eu podia ver que era uma foto de escola de uma garotinha linda, com cachos escuros e os inconfundíveis olhos verdes de Ricardo. Sofia Dias Marcondes, 4 anos de idade. Ela vai começar o jardim de infância no próximo mês. A voz de Joana vacilou ligeiramente quando ela falou sobre sua filha, a única rachadura em sua fachada composta. Ela tem perguntado por que o papai nunca a visita, por que ele nunca manda cartões de aniversário, por que nós tivemos que nos mudar de nosso apartamento para um lugar de um quarto em cima da lavanderia. Ricardo se curvou contra a mesa, incapaz de olhar nos olhos de alguém. Joana, por favor, não aqui, não assim. Não aqui? A compostura de Joana finalmente mostrou um lampejo de raiva. Você quer dizer não na frente de sua nova família? Não na frente da mulher usando o que eu assumo que deveria ser o seu vestido de noiva? Ela se virou para se dirigir a Bruna diretamente. Eu sinto muito por interromper sua celebração, mas este homem deve à minha filha 3 anos de pensão alimentícia, R$ 1.700 por mês, que deveriam cobrir a moradia dela, a comida, os cuidados médicos. Bruna olhou para a fotografia na mão de Joana, seu rosto pálido. Cuidados médicos? A Sofia tem asma, Joana explicou de forma direta. Asma grave que requer medicação diária e visitas frequentes ao médico. O seguro que eu posso pagar através do meu emprego como professora cobre o básico, mas os tratamentos com especialista... Ela parou e depois balançou a cabeça. Eu tenho trabalhado em 2 empregos por 3 anos, tentando cobrir o que o Ricardo foi obrigado a pagar por ordem judicial. A realidade prática e devastadora do abandono de Ricardo se instalou no salão como um pesado cobertor. Isso não era sobre traição romântica ou sentimentos feridos. Isso era sobre uma criança que não podia respirar adequadamente porque seu pai escolheu gastar o dinheiro dela em escapadas românticas com outras mulheres. Eu não sabia, Bruna sussurrou. Eu não sabia de nada disso. Claro que não, Joana disse não de forma rude. O Ricardo é muito bom em compartimentar suas mentiras. Eu não soube sobre a Helena até ela me ligar ontem. Eu não soube sobre a Maria no Rio de Janeiro até o detetive particular que eu contratei rastrear o padrão de movimento dele. Ela tirou mais documentos de sua pasta, papéis com aparência oficial e selos do tribunal. Eu tenho tentado entregar os papéis do divórcio ao Ricardo por 8 meses. O último endereço conhecido dele era uma caixa postal que ele abandonou há 6 meses. Antes disso, era um apartamento em Curitiba que ele deixou no meio da noite, devendo 3 meses de aluguel. O tio Francisco deu um passo para a frente. Senhora, qual é exatamente a situação legal aqui? Joana olhou para ele com apreço pela pergunta direta. Ricardo e eu ainda somos legalmente casados. Nós nunca nos divorciamos porque ele desapareceu antes que os procedimentos pudessem ser concluídos. Qualquer cerimônia de casamento em que ele participe constituiria bigamia, que é um crime federal quando ela cruza as fronteiras dos estados. Ela se virou para Ricardo, que agora estava sentado pesadamente em uma das cadeiras do banquete. Mas não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque o estado de São Paulo finalmente teve uma pista sobre sua localização, e eu dirigi direto de lá para me certificar de que você não poderia fugir de novo antes que as autoridades cheguem. A cabeça de Ricardo se levantou bruscamente. Autoridades? Oficiais de aplicação de pensão alimentícia estarão aqui dentro de 1 hora, Joana disse calmamente. Cruzar as fronteiras dos estados para evitar pagamentos de pensão alimentícia é um crime federal. O mesmo vale para usar identidades falsas para obter crédito, o que eu entendo que você tem feito, com base no que a Helena me contou sobre suas atividades financeiras aqui. Ela tirou outro documento. Este é um mandado de prisão emitido pelo Estado de São Paulo há 3 meses. Ele tem estado no sistema esperando que alguém te localize. O salão ficou mortalmente silencioso.
Ricardo olhou para o mandado como se ele pudesse desaparecer se ele se concentrasse o suficiente. Eu também falei com a Maria de Santos ontem. Joana continuou. Ela vai voar do Rio de Janeiro para cá amanhã de manhã para registrar acusações adicionais relacionadas ao dinheiro que você roubou da herança do avô dela. E Rebeca dos Anjos de Curitiba está dirigindo para cá hoje à noite. Aparentemente, ela tem trabalhado com um promotor federal sobre seus esquemas de fraude de cartão de crédito. Cada revelação atingia como uma marretada. Ricardo não era apenas um noivo traidor ou um pai irresponsável. Ele era um criminoso de carreira com vítimas em múltiplos estados que finalmente estavam se conectando para comparar anotações. Bruna tinha permanecido em silêncio durante a apresentação metódica de Joana, mas agora ela falou, sua voz apenas audível. O dinheiro que ele gastou comigo, os encontros, os quartos de hotel, os presentes, isso era para a sua filha? Joana olhou para ela com algo que parecia pena. Parte, sim. Os pagamentos de pensão alimentícia que ele não fez nos últimos 3 meses teriam coberto as novas roupas de escola da Sofia, as medicações de asma dela e o adiantamento para um apartamento melhor perto de sua escola. O peso da cumplicidade se instalou nos ombros de Bruna como um fardo físico. Ela se afundou em uma cadeira, ainda usando o meu vestido de noiva, parecendo menor e mais frágil do que eu já a tinha visto. Eu não sabia, ela repetiu. Eu pensava que ele era bem-sucedido. Eu pensava que ele era divorciado. Eu pensava... Você pensava o que você deveria pensar, Joana disse suavemente. Ricardo é muito habilidoso em apresentar exatamente a imagem que cada mulher precisa ver. Ele me disse que sua namorada anterior era mentalmente instável. Eu suponho que ele disse a você algo similar sobre a Helena. Bruna assentiu de forma miserável. Ele disse que ela era controladora e paranoica. Ele disse para a Maria que sua ex-esposa era abusiva, Joana continuou. Ele disse para a Rebeca que seu sócio de negócios estava desviando dinheiro da empresa e que ele precisava de tempo para resolver suas finanças. Sempre a vítima, sempre a parte inocente sendo injustiçada por pessoas irracionais. Ela se virou para se dirigir a todo o salão. Senhoras e senhores, vocês estão olhando para um golpista sociopata. Alguém que não sente nenhum remorso genuíno pela dor que ele causa, que vê outras pessoas como recursos a serem explorados, em vez de seres humanos que merecem honestidade e respeito. Ricardo finalmente falou, sua voz oca. Joana, eu nunca quis que isso chegasse tão longe. Eu ia devolver tudo. Eu ia consertar as coisas. Quando? Joana perguntou bruscamente. Quando você ia devolver o dinheiro que você roubou do fundo de faculdade de nossa filha? Quando você ia começar a ser um pai para a Sofia? Depois que você terminasse de enganar suas próximas vítimas? A compostura dela rachou ligeiramente, revelando a exaustão e a frustração de 3 anos passados lutando sozinha. Eu trabalhei 60 horas por semana por 3 anos, Ricardo. Eu dou aulas no primeiro ano durante o dia e limpo edifícios de escritório à noite. Eu não comprei roupa nova para mim em 18 meses porque cada centavo vai para as necessidades médicas da Sofia. Enquanto isso, você tem vivido como um rei com dinheiro roubado das mulheres tolas o suficiente para confiar em você. O contraste gritante entre o sacrifício de Joana e o egoísmo de Ricardo encheu o salão como uma nuvem tóxica. Aqui estava uma mulher que tinha dado tudo por sua filha, enfrentando um homem que tinha abandonado essa mesma filha para financiar seu próprio prazer. Do lado de fora do salão Mofarrege, eu pude ver luzes piscando através das janelas, vermelho e azul se aproximando. As luzes vermelhas e azuis se tornaram mais brilhantes através das janelas do salão Mofarrege, enquanto 2 viaturas de polícia paravam no estacionamento.
O rosto de Ricardo ficou da cor da cinza quando ele observou os oficiais se aproximarem através das portas de vidro. Isso foi rápido, Joana observou, olhando seu relógio. Eu disse a eles que você provavelmente tentaria fugir de novo. Mas Ricardo não fugiu. Ele ficou congelado em sua cadeira, olhando para os documentos legais que Joana tinha espalhado pela mesa do banquete como um promotor apresentando evidências. Do lado de fora, eu pude ver um oficial falando em seu rádio, enquanto seu parceiro se dirigia à entrada do edifício. Ricardo Thomas de Miranda? A voz do oficial carregava a autoridade enquanto ele entrava no salão. Nós temos um mandado de prisão para você emitido pelo Estado de São Paulo. O salão ficou em silêncio, exceto pelo ofegar de mamãe. Vários familiares pegaram seus telefones e eu pude vê-los mandando mensagens freneticamente. Em uma cidade de 12.000 pessoas, as notícias viajam na velocidade da luz e o drama desta noite estava prestes a se tornar a manchete de amanhã no jornal local. Por quais acusações? O tio Francisco perguntou, seu conhecimento jurídico fazendo com que ele se adiantasse como um defensor não oficial. Falta de pagamento de pensão alimentícia ordenada pelo tribunal. Cruzar as fronteiras do Estado para evitar obrigações financeiras e fraude de identidade. O oficial leu de sua papelada. Acusações federais adicionais podem ser registradas pendentes de investigação pelo Departamento de Crimes do Colarinho Branco do Ministério Público. Enquanto Ricardo era levado algemado, Bruna finalmente falou. O que acontece agora? Comigo, quer dizer, eu também estou em apuros? O oficial se virou para ela com compaixão profissional. Senhora, se a senhora não tinha conhecimento das atividades criminosas do senhor de Miranda e de seu estado civil, a senhora é considerada outra vítima. No entanto, nós precisaremos que a senhora nos dê uma declaração sobre seu relacionamento e quaisquer transações financeiras entre vocês. A palavra vítima atingiu Bruna com força. Ela passou a noite inteira acreditando que ela era a vencedora em alguma competição romântica, apenas para descobrir que ela era, na verdade, a última marca em uma empresa criminosa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de minha chefe no cartório. Helena, é verdade o que eles estão dizendo sobre o Ricardo? O jornal ligou perguntando sobre registros de casamento. A atenção da mídia estava começando. Dentro de horas, a prisão de Ricardo seria notícia local. E até amanhã de manhã seria um conto de advertência sobre namoro online e fraude financeira, que seria noticiado por meios de comunicação regionais. A dona Patrícia do banco está aqui, a tia Carmen anunciou, olhando para a entrada onde a dona do salão Mofarrege estava falando com uma mulher mais velha que eu reconheci imediatamente. Dona Patrícia se aproximou com a expressão sombria de alguém que está entregando más notícias. Helena, querida, eu sinto muito por interromper, mas nós tivemos várias contas de empresas solicitando suspensão de pagamentos para a consultoria de Ricardo de Miranda. Quando a notícia sobre a noite se espalhou, ela parou de falar de forma delicada. Quantas contas? Eu perguntei. 7 até agora, totalizando cerca de R$90 mil em contratos e adiantamentos. A voz de Dona Patrícia era gentil, mas firme. O conselho do banco vai se reunir amanhã de manhã para discutir a possível responsabilidade por quaisquer empréstimos ou linhas de crédito que nós estendemos com base nas declarações financeiras fraudulentas do senhor de Miranda. Bruna parecia chocada. Como isso se tornou tão grande tão rápido? Cidade pequena, Joana explicou de forma direta. Todos se conhecem. Quando algo assim acontece, a notícia se espalha por cada círculo social, cada rede de negócios, cada comunidade em questão de horas. Ela estava certa.
Eu podia ver isso acontecendo em tempo real enquanto os familiares mandavam mensagens, enquanto a dona Patrícia atendia ligações de outros empresários preocupados, enquanto a prima Janaína fazia transmissões ao vivo para seus seguidores no Facebook. Janaína, desligue isso, mamãe disse bruscamente, mas sua voz não tinha sua autoridade habitual. Pela primeira vez em anos, as pessoas não estavam se submetendo automaticamente aos desejos dela. Por quê? Janaína desafiou. Isso é notícia, tia Patrícia. As pessoas precisam saber o que aconteceu aqui hoje à noite. Porque é um assunto de família, mamãe insistiu. Assunto de família? O tio Roberto falou, sua voz pesada com anos de frustração acumulada. Patrícia, você facilitou ativamente esta bagunça. Você incentivou a Bruna a perseguir o noivo de Helena e depois tentou encobrir tudo quando tudo desmoronou. Isso deixou de ser um assunto de família privado no momento em que você decidiu humilhar publicamente uma filha para beneficiar a outra. A crítica atingiu mamãe como um golpe físico. Ela sempre foi a matriarca, a mulher cujas opiniões tinham peso nas reuniões de família. Agora, seu próprio irmão a estava questionando na frente de todos. Eu estava tentando proteger a Helena. Ela disse fracamente. Não. Eu intervi firmemente. Você estava protegendo a sua imagem. Você não podia suportar a ideia de que sua preciosa Bruna pudesse ser vista como segunda opção. Então você orquestrou uma situação onde ela poderia roubar o que era meu e fazer parecer que era o destino. A verdade se instalou no salão de forma desconfortável. Vários familiares que tinham testemunhado anos desta dinâmica finalmente estavam vendo isso ser chamado diretamente. A Helena está certa, o primo Marcelo disse calmamente. Ele sempre foi o pacificador, aquele que evitava o confronto. Tia Patrícia, nós todos vimos você favorecer a Bruna desde que elas eram crianças. Hoje à noite apenas tornou isso impossível de ignorar. Não é favoritismo, mamãe protestou, mas sua voz falhou. Eu amo ambas as minhas filhas igualmente. Então por quê? Perguntou a tia Sofia, a irmã de papai. Você deixou a Bruna pegar o vestido de noiva da Helena sem perguntar? Por que você incentivou o Ricardo a passar tempo com a Bruna enquanto dizia para a Helena dar espaço a ele? Mamãe não teve resposta. A evidência de sua manipulação era clara demais, muito bem documentada pelos eventos daquela noite. Eu acho, papai disse calmamente, falando pela segunda vez naquela noite, que nós precisamos ter algumas conversas de família sérias depois que todos tiverem tido tempo para processar o que aconteceu aqui. Foi o mais próximo de uma repreensão que ele já deu publicamente à mamãe. E o choque em seu rosto mostrou que ela entendia a importância disso. Nós todos desempenhamos um papel, o tio Francisco disse calmamente. Aqueles de nós que testemunharam o tratamento injusto e não disseram nada, porque não era o nosso lugar. Nós estávamos protegendo nosso próprio conforto enquanto a Helena sofria em isolamento. O círculo da responsabilidade se expandiu à medida que os familiares começaram a reconhecer sua cumplicidade em padrões que eles tinham ignorado anteriormente. Era desconfortável, mas necessário, o tipo de acerto de contas que podia ou destruir uma família completamente ou fornecer a fundação para uma cura genuína. Eu quero começar a fazer terapia, Bruna anunciou de repente. Terapia de verdade, não apenas conversar com amigos ou com a mamãe. Eu quero entender por que eu me comportei da forma como eu me comportei. Por que eu me senti no direito de pegar o que não era meu. A declaração surpreendeu a todos, inclusive a mim. Bruna sempre tinha resistido a qualquer coisa que pudesse sugerir que ela precisava mudar ou se melhorar. Eu acho que isso é sábio, o pastor William disse. Às vezes, as experiências mais dolorosas nos ensinam as lições mais importantes sobre nós mesmos. Joana verificou seu relógio. Eu deveria voltar para São Paulo.
Eu tenho que trabalhar amanhã e a Sofia está com a minha vizinha. Enquanto ela se preparava para sair, ela se virou para mim uma última vez. Helena, o que você fez hoje à noite? A investigação, a coragem de expor a verdade, você salvou outras mulheres de passarem pelo que nós passamos. Não deixe ninguém minimizar isso. As palavras dela se instalaram em meu peito como um brilho quente. Por meses eu tinha questionado meu próprio julgamento, me perguntado se eu estava sendo paranoica ou controladora. A noite provou que meus instintos não apenas estavam corretos, mas que eles eram potencialmente salvadores de vidas para futuras vítimas. Cuide-se, eu disse a ela, e dê meu amor a Sofia, mesmo que nós nunca tenhamos nos conhecido. Eu vou, ela prometeu. E Helena, não deixe que esta experiência te faça ter medo de confiar novamente. Nem todos são como o Ricardo. Enquanto Joana saía, carregando sua pasta de evidências que finalmente levou justiça a um homem que tinha evitado as consequências por anos, eu senti algo que eu não tinha experimentado em meses: esperança. O incidente do vestido de noiva, que começou como a pior traição da minha vida, se transformou em algo completamente diferente. Um catalisador para a verdade, a responsabilidade e a possibilidade de relacionamentos autênticos construídos sobre a honestidade em vez de manipulação. Parada no salão Mofarrege, rodeada pela ruína das mentiras e pela promessa de novos começos, eu me dei conta de que, às vezes, perder tudo o que você pensava que queria é a única forma de descobrir o que você realmente precisa.